Você quer saber como realizar busca em strings utilizando C#? Então fica ligado que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bem-vindos à X-Wave, meu nome é Abimael Mendes e hoje nós vamos tratar sobre essa temática tão utilizada dentro das nossas aplicações, que são métodos de buscas em strings em C#. Então, antes da gente iniciar, já gostaria de pedir que, se você gostar do vídeo, deixa o like, ajuda bastante a engajar o canal e também deixa um comentário para a gente saber o que você está achando e quais os próximos métodos, quais as próximas temáticas que você quer que a gente traga aqui para o nosso canal. Então, bora lá! Galera, a gente sabe que no desenvolvimento de software, a manipulação de strings é algo muito comum e essencial. E o C# ele vai nos trazer uma série de métodos que vão nos auxiliar na busca dessas strings de maneira eficiente e intuitiva. Então, sem mais delongas, bora lá para o código. Para implementar os nossos exemplos, eu criei aqui um projeto de console, onde a gente pode iniciar falando sobre o nosso primeiro método, que é o startWith. O startWith ele vai servir justamente para realizar a verificação se uma string ela vai iniciar com um determinado parâmetro. Se essa string ela iniciar com esse determinado parâmetro, ela vai retornar um true. Caso contrário, vai ser retornado um false. Então, vamos ver aqui de forma prática para a gente conseguir compreender esse método. A gente pode criar aqui uma string chamada exemplo, que vai ser igual a next with education. E aí a gente pode criar uma variável booleana chamada resultado, que vai ser igual ao nosso exemplo.startWith, que vai verificar se o nosso exemplo ele começa com next. E aí eu quero que imprima esse valor booleano na tela como resultado. Vamos colocar aqui o código para executar. A gente vai perceber que foi retornado um true. Realmente, a palavra next with education vai iniciar com o next. Mas aí tem um ponto bem interessante do start with. Digamos que eu coloque aqui um n minúsculo. Se eu colocar um n minúsculo, ele vai me retornar um false, porque esse método ele é case sensitive. Ou seja, se a palavra tiver letras maiúsculas e o parâmetro de verificação não, ele vai identificar que não é igual e vai retornar um false. Vamos colocar aqui para executar. E a gente vê que retornou aqui um false. Para que isso não seja levado em consideração, o startWith ele tem um parâmetro chamado string comparison .ordinal ignore case, que ele não vai levar em consideração as letras maiúsculas e as letras minúsculas. Colocando para executar o nosso código, a gente vai ver que foi retornado um true. Nos nossos próximos métodos, nós vamos falar do endWith, do contains, e esses dois métodos também vão aceitar esse parâmetro. O nosso segundo método é o método endsWith. Ele vai realizar a verificação de um texto para ver se ele termina com um determinado parâmetro que vai ser repassado. Caso positivo, vai retornar true. Caso negativo, vai retornar false. Então, vamos aqui para um exemplo prático. Digamos que a gente tem uma aplicação onde a gente precisa realizar a verificação para ver se uma imagem ela termina com uma determinada extensão. A gente pode criar aqui uma variável chamada imagem, que vai ser igual ao caminho da imagem, foto, usuário, .jpg, uma extensão bem conhecida. E como o endWith ele vai retornar um booleano, a gente pode colocar aqui um if e verificar se a imagem termina com .jpg. A gente quer saber se ela termina com a extensão .jpg. Caso positivo, a gente vai salvar o nome da imagem no nosso sistema. Caso negativo, vai ser retornado uma mensagem informando imagem no formato inválido. Vamos colocar aqui o código para executar. E aqui a gente vai receber a mensagem salvando a imagem no sistema. Caso a imagem seja de outra extensão, no caso aqui PNG, vai informar que a nossa imagem ela está num formato inválido. E o nosso terceiro método agora é o contains. Ele vai realizar a verificação dentro de todo o texto, verificando se existe o parâmetro que foi repassado. Não apenas no início, nem no fim, mas dentro de todo o texto. Então, para a gente entender melhor, a gente pode criar aqui uma string de descrição
descrição produto, que vai ser igual à descrição de um usuário. A gente vai verificar se essa descrição contém uma determinada palavra. Aqui a gente vai colocar: este é um smartphone de última geração com câmera de alta resolução. O que a gente quer verificar? Qual palavra a gente quer ver se existe dentro dessa descrição? A gente pode criar aqui o if e verificar se a descrição do produto contém a palavra smartphone. Caso positivo, a gente vai imprimir na tela: o produto é um smartphone. Caso contrário, vamos imprimir: o produto não é um smartphone, e colocar o código para executar. A gente vê aqui que o código retornou: o produto é um smartphone. Então, o start with ele vai realizar essa verificação no início da frase, o end with vai verificar no final e o contains vai verificar no corpo de todo o texto. Nosso próximo método a ser falado aqui é o index of. Ele vai servir para localizar a posição de uma palavra dentro de uma string. E ele não vai retornar um booleano, ele vai retornar um int, que é a posição do primeiro caractere dessa palavra. Para a gente entender melhor, eu criei aqui um slide onde a gente tem a palavra strings na next wave. Cada caractere tem uma posição que vai de 0 até 19. Caso eu queira utilizar o index of para localizar a posição que inicia a palavra next, ele vai me retornar o número 11. Então, vamos aqui para um exemplo prático para entender a execução desse método. Aqui a gente pode criar uma variável chamada string texto, que vai receber um texto chamado strings na next wave. Depois a gente pode criar uma variável índice, que vai ser um inteiro, para receber esse número que vai ser retornado. E verificar se o texto, index of, eu quero a posição da palavra next. Para a gente conseguir ver na nossa tela, eu vou criar aqui um console e realizar uma concatenação com a frase: a palavra citada inicia na posição, vai informar qual é a posição do texto. Então vamos colocar aqui o código para executar, ver como é que aparece. Aqui a gente consegue ver que a palavra citada ela vai iniciar na posição 11 aqui do nosso texto, 11ª posição. Olhando aqui o nosso exemplo, a gente consegue ver que a primeira letra de next está na posição 11. Então o número a ser retornado aqui vai ser o número 11. Dando continuidade, a gente pode passar para o nosso próximo método, que é o last index of. Ele vai verificar a última posição do parâmetro que foi repassado. Ou seja, voltando aqui para o nosso exemplo, se eu procurar pela palavra next, ele não vai me retornar a posição 11, mas sim a posição 14, a 14ª posição. Então vamos implementar um exemplo diferente aqui. Digamos que eu tenho uma aplicação que eu receba uma string caminho completo, que vai receber o caminho de um PDF. Aqui vai ter o caminho do meu PDF, e aí a minha aplicação ela precisa apenas do nome e a extensão do arquivo. Não precisa desse nome completo aqui. O que eu posso fazer? Eu posso criar aqui uma variável int, que vai se chamar índice última barra, que vai ser igual ao caminho completo, ponto, last index of, e aí eu vou passar qual o parâmetro que eu quero verificar. No caso, eu quero localizar o último barra barra. Vai passar pelo primeiro, segundo, terceiro, até aqui no último. Eu vou receber essa posição, vou guardar aqui dentro do índice última barra, e eu vou criar uma string chamada nome arquivo com extensão, que vai ser igual ao caminho completo ponto. Substring, que a substring ele vai realizar a extração de uma string com base em uma outra string e repassar a posição do meu índice. Mais um, porque o índice da última barra vai pegar essa posição aqui. A gente precisa a partir daqui. Então a gente adicionou aqui o mais um. Colocou ponto e vírgula. E para mostrar, a gente pode utilizar um console writeLine para mostrar o nome do nosso arquivo com extensão. Então, se colocar o nosso código para executar, a gente vai ver que o resultado foi relatório final.pdf, que é o nome com extensão do arquivo. E aqui a gente consegue perceber, galera, que o last index of ele é muito bem utilizado com outros métodos também, né? Aqui a gente pegou a posição da última barra
e já serviu para a gente realizar a extração com a substring. Então, esses métodos que foram repassados aqui são um arsenal valioso quando a gente estiver construindo as nossas aplicações. Eles permitem realizar verificações, validações de forma muito eficiente, validando desde a entrada até busca de texto dentro de uma string. Existem outros métodos que podem ser implementados, esses foram alguns. Caso você queira que a gente trabalhe algum outro aqui na NextWave, coloca no comentário. E é isso, galera. Até um próximo vídeo e se você gostou, deixa o like, deixa o comentário. Até a próxima!